Tem dias em que nossa mente se torna um campo de batalha silenciosa. Pensamentos que ninguém vê, lutas que ninguém imagina, vozes internas que tentam nos convencer de que não há saída. Já passou por isso? Aqueles momentos em que sua fé parece fraca, sua paz desaparece e tudo o que você quer é calar a tempestade dentro de si. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho? Que Jesus não apenas enfrentou essas batalhas, mas deixou um manual vivo para vencê-las? Neste vídeo, você vai descobrir como Jesus lidou com os pensamentos mais sombrios no deserto, no Getsêmani e na cruz. Vamos explorar juntos orações poderosas, princípios práticos e revelações espirituais que vão te ensinar a transformar a mente, blindar o coração e caminhar com autoridade espiritual. Você não precisa viver refém da angústia. Existe um escape e começa dentro de você. E se você sente que essa mensagem foi feita sob medida para sua alma, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que também precisa vencer a batalha mental. Aqui, a gente não apenas ouve, a gente pratica, vive e testemunha milagres. Frase destaque do vídeo: minha mente não é território do inimigo, é morada do Espírito Santo. Escreva essa frase agora nos comentários como um selo de fé e renúncia ao controle do inimigo sobre sua mente. Declare com autoridade: quem reina em seus pensamentos é Jesus. Antes de começar seu ministério, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Não foi por acidente, foi propósito. E ali, longe de tudo e de todos, ele enfrentou não apenas o calor e a fome, mas uma batalha mental brutal. Satanás não apareceu com uma espada. Ele veio com palavras, pensamentos, sugestões. Vozes que tentavam deturpar a identidade de Jesus e minar sua fé. Essa cena não é distante da nossa realidade, porque os mesmos métodos continuam sendo usados contra nós. O inimigo se aproximou questionando: se és filho de Deus, plantando dúvida na mente de Jesus, tentando roubar a certeza sobre quem ele era. E aqui está o segredo: Jesus não entrou em debates emocionais. Ele respondeu com a palavra, não com lógica humana, mas com autoridade espiritual. Está escrito. Foi a chave para silenciar o ataque. A mente de Jesus estava firmada na verdade, não em sentimentos passageiros. Talvez hoje você esteja enfrentando pensamentos que sussurram que você não é amado, que fracassou, que está sozinho. Mas assim como Jesus, você pode responder com o que está escrito: nada pode me separar do amor de Deus. Romanos 8:39. A palavra é a arma da mente liberta. Quando memorizamos, meditamos e declaramos essas verdades, transformamos o campo de batalha em território de vitória. Um exercício prático: escolha um versículo por semana que confronte o principal pensamento negativo que te assombra. Escreva, repita, ore com ele, declare. Sua mente precisa ser reprogramada pela verdade do céu. Assim como Jesus enfrentou Satanás no deserto, você também pode resistir e sair fortalecido. Essa luta mental que você vive, Jesus entende. Ele já passou por ela. E mais, ele venceu. E se ele venceu, você também pode. Não lute com suas forças, lute com o que está escrito e prepare-se, porque o deserto não é o fim, é só o começo do seu chamado. A mente de Jesus enfrentou sua noite mais escura no jardim do Getsêmani. Ali, mesmo sendo o Filho de Deus, ele não escondeu sua angústia. Ele não se calou diante do sofrimento iminente. Ele não fingiu que estava tudo bem. Jesus se ajoelhou, suou sangue e orou com a alma em pedaços. E isso nos ensina uma das lições mais libertadoras sobre pensamentos negativos. Não é pecado sentir dor. Pecado é fugir da presença de Deus com ela. No Getsêmani, Jesus mostrou que a oração é o lugar seguro onde podemos desabafar o que nos corrói por dentro. Ele disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Ele abriu o coração, chorou
Pediu uma saída, mas terminou sua oração com algo que transforma tudo: submissão. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa rendição mudou a atmosfera. O medo não sumiu, mas a paz entrou. Talvez você esteja carregando fardos que nunca entregou de verdade. Talvez suas orações tenham sido formais, frias, engessadas por frases prontas. Mas o Getsemane nos convida a uma oração crua, honesta, quebrantada, onde a fé não é medida pela ausência de dor, mas pela decisão de confiar mesmo quando não entendemos o processo. É nesse lugar que a mente se cura, porque é nesse lugar que o Espírito Santo nos visita. Aqui vai um passo prático. Escolha um tempo à noite para seu próprio Getsemane. Apague as luzes, fique a sós com Deus, fale tudo, sem filtro. Diga o que dói, confesse o que te atormenta e depois de derramar tudo, respire fundo e diga como Jesus: seja feita a tua vontade. Essa oração simples, mas cheia de fé, é um remédio poderoso contra os pensamentos negativos que insistem em permanecer. A mente de Jesus não foi poupada da angústia, mas foi fortalecida pela presença do Pai. E a sua também pode ser. Não há batalha que a oração sincera e rendida não consiga transformar em testemunho. Porque quando a mente se curva diante de Deus, o coração se levanta com coragem. Você já parou para pensar que muitos dos pensamentos que ocupam sua mente diariamente não deveriam nem estar aí? Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos entregou uma ferramenta espiritual simples e poderosa para filtrar a mente, um verdadeiro antivírus celestial contra tudo aquilo que adoece o pensamento. Em Filipenses 4:8, ele nos convida a pensar apenas naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e digno de louvor. 8 critérios, 8 chaves, um filtro divino. Isso significa que todo pensamento que chega até você precisa ser examinado. É verdadeiro ou é distorção? É puro ou poluído? É digno de louvor ou está carregado de culpa e medo? Essa análise não é opcional, é vital, porque a mente é como uma porta, ou ela permite a entrada da paz ou do tormento. E quem tem o poder de manter essa porta em ordem é você. Paulo sabia que nossa mente é moldada pelo que escolhemos meditar. Não adianta orar pedindo paz e continuar alimentando a mente com conteúdos tóxicos, fofocas, notícias que só geram pânico ou séries que normalizam o mal. O Espírito Santo quer te ajudar a limpar a mente, mas você precisa cooperar com ele, aplicando esse filtro diariamente. Aqui vai uma ação prática. Escreva os 8 critérios de Filipenses 4:8 em um papel e cole em um lugar visível, talvez no espelho do banheiro ou ao lado da cama. Toda vez que um pensamento pesado vier, confronte-o com essa lista. Se não passar pelo filtro, descarte. Repreenda, substitua, ore com autoridade e peça que o Espírito Santo redirecione seu foco para aquilo que constrói. Jesus venceu a batalha no deserto com a palavra. Paulo nos ensina a manter a mente purificada com ela. É tempo de deixar de ser espectador da própria mente e se tornar guardião do que entra. Afinal, o que você permite ficar na mente logo desce para o coração. E o que está no coração molda sua vida. Davi não era estranho aos pensamentos escuros. Ele enfrentou abandono, perseguição, traição e culpa. Sua mente, em muitos momentos, esteve à beira do colapso. Mas Davi tinha um segredo que o mantinha firme. Ele sabia para onde correr. Em vez de esconder sua dor, ele a derramava diante de Deus em oração. Em vez de alimentar os pensamentos com desespero, ele os transformava em salmos. Davi não negava o sofrimento, ele o convertia em canção. Nos Salmos, vemos um homem que começa dizendo: "Por que estás abatida, ó minha alma?" E termina declarando: "Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Esse é o ciclo da libertação mental: honestidade, lembrança e louvor. Ele rasgava a alma, relembrava os feitos de Deus no passado e, mesmo sem ver a solução ainda, louvava como quem já recebeu a vitória. Isso não é fuga, é fé ativa.
A mente de Davi era constantemente renovada por meio da memória espiritual. Ele sabia puxar do fundo do coração as vezes em que Deus o livrou do urso, do leão, de Saul, da cova da culpa. Ele transformava experiências em marcos de fé. Isso mudava sua perspectiva. E aqui está a chave para você. Quando os pensamentos começarem a gritar que não há saída, responda com aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se de cada livramento, cada porta aberta, cada lágrima enxugada. Prática para hoje. Escreva seu próprio salmo. Sim, um salmo autoral. Derrame sua alma em palavras. Não precisa ser bonito. Precisa ser verdadeiro. Depois, leia em voz alta e finalize com uma frase de louvor. Você vai sentir o peso da mente sendo trocado pela leveza da paz. Davi não vencia as batalhas apenas com espada. Ele vencia no secreto, na oração, no louvor antecipado. E se funcionou para um pastor de ovelhas perseguido por reis, vai funcionar para você também. Porque quem aprende a transformar dor em oração, encontra em Deus um esconderijo para a alma e uma fortaleza para a mente. Jesus não discutia com demônios. Ele os expulsava. Ele não negociava com pensamentos de morte, tormento ou opressão. Ele os confrontava com autoridade. E essa autoridade não era teatral, era espiritual. Quando ele dizia cale-se a uma tempestade ou sai dele a um espírito maligno, havia convicção. Jesus sabia quem ele era, de onde vinha e quem o enviara. E esse é o ponto de partida para libertar a mente. Saber que você tem autoridade em Cristo. Muitas vezes nos vemos presos em ciclos de pensamentos obsessivos, vozes mentais que nos acusam, nos paralisam, nos condenam. E achamos que isso é parte da vida. Mas não é. É opressão espiritual disfarçada de normalidade. E o que Jesus fazia com os oprimidos? 3 passos simples. Discernia o espírito, ordenava com a palavra e libertava com amor. Esse padrão continua válido hoje, inclusive para libertar sua própria mente. Você não está à mercê dos pensamentos que surgem na sua cabeça. Você tem poder em Cristo para discernir se vem de Deus, da carne ou do inimigo. E quando reconhece que um pensamento é maligno, precisa usar a palavra como espada. Declare versículos em voz alta, ore em autoridade e rejeite mentalmente aquele conteúdo. Depois, substitua por uma verdade bíblica. Não basta apenas tirar o lixo, é preciso preencher com luz. Aqui vai uma ação prática. Todo dia, por 7 dias, identifique um pensamento destrutivo que aparece com frequência. Escreva ele. Depois, procure um versículo que o contradiz diretamente. Memorize e declare esse versículo 3 vezes por dia, de preferência em voz alta. Isso não é superstição, é reposicionamento espiritual. É ativar a autoridade que já te foi dada. Jesus não veio apenas para nos dar salvação, mas também para nos ensinar a viver livres. E a mente é um dos primeiros lugares que essa liberdade precisa ocupar. Quando você entende quem é em Cristo, os pensamentos perdem o poder de te dominar. Porque agora, quem está no controle é o Espírito Santo. E onde ele reina, há paz, clareza e poder. Paulo não era um homem estranho às pressões mentais. Ele viveu naufrágios, prisões, perseguições e traições. Mesmo assim, conseguia dizer coisas como: regozijai-vos sempre no Senhor. Não era porque ele ignorava a realidade, mas porque ele havia desenvolvido um verdadeiro sistema de defesa mental baseado em princípios do céu. Em Filipenses 4, 6 e 7, ele nos ensina 4 etapas práticas para proteger a mente da ansiedade e do caos espiritual. Primeira etapa: reconhecer a ansiedade. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Note, ele não diz que você não vai sentir ansiedade, mas que não deve andar com ela. Isso significa identificar o pensamento negativo no momento em que ele surge e não aceitar que ele caminhe com você. Segunda etapa: transformar a ansiedade em oração. Ao invés de remoer o medo, transforme-o em clamor. Fale com Deus, apresente suas preocupações,
com palavras e lágrimas. A terceira etapa é o presente da paz. Paulo escreve que, quando você ora com súplica e gratidão, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é uma paz humana, emocional ou superficial. É a paz que vem do trono de Deus e se instala como um escudo sobre a mente. E a quarta etapa, reprogramar os pensamentos, como vimos em Filipenses 4:8, substituindo o velho padrão mental por verdades eternas. Aqui vai um plano prático. Crie seu kit de defesa mental. Um caderno ou bloco de notas com 4 colunas. 1. Pensamento de ansiedade. 2. Oração sobre isso. 3. Versículo de resposta. 4. Declaração de fé. Sempre que um pensamento tentar invadir sua mente, escreva, ore, declare e reconfigure sua perspectiva. Isso ativa o ciclo que Paulo nos ensinou. A mente não muda por mágica, muda por disciplina espiritual. Paulo não suportou tudo o que viveu porque era um super-homem, mas porque construiu um sistema prático e contínuo de proteção mental. E você também pode. O Espírito Santo quer te ajudar a construir essa fortaleza invisível, onde a fé reina, a ansiedade se cala e os pensamentos se alinham com o céu. Josué não herdou apenas uma promessa, herdou também uma responsabilidade: conduzir um povo inteiro rumo à terra prometida. E a primeira coisa que Deus tratou com ele não foi espada, estratégia militar ou liderança carismática, foi a mente. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Josué 1:8. Ou seja, antes de vencer os gigantes do lado de fora, Josué precisava vencer os gigantes dentro da cabeça. Mudar a mentalidade de um escravo para a de um conquistador exige mais do que motivação. Exige decisão radical. Josué teve que romper com padrões mentais herdados do Egito, com a mentalidade de escassez, medo, inferioridade e paralisia. Para isso, Deus o instruiu a mergulhar na palavra constantemente. Meditar não é apenas ler, é ruminar, repetir, absorver até que aquilo transforme sua forma de pensar. Esse processo não acontece de uma vez, é diário, é como lavar um copo sujo várias vezes até que fique limpo. E Josué também precisou de marcos de memória, momentos específicos em que Deus o tocou e ele marcou aquele lugar, literal ou simbolicamente, como prova de que Deus estava com ele. Esses marcos ajudam a mente a lembrar que mesmo quando o presente parece difícil, o passado já carrega provas da fidelidade divina. Aqui está uma prática valiosa. Estabeleça 3 marcos espirituais em sua rotina. Um versículo que você declara todas as manhãs. Um horário de oração fixo onde sua mente se alinha com o céu. E uma memória de vitória que você revisita semanalmente para lembrar que Deus já te trouxe até aqui. Essa repetição santa começa a reprogramar seus pensamentos antigos e cria novos caminhos mentais, pavimentados pela fé. Josué não conquistou Jericó porque era forte, mas porque foi obediente no invisível. Sua mente foi transformada antes das muralhas caírem. E o mesmo pode acontecer com você. A palavra de Deus não é só consolo, é ferramenta de libertação mental. Quem decide meditar nela com perseverança se torna inabalável, mesmo diante de gigantes. Nem todo pensamento negativo vai embora com uma oração rápida. Há pensamentos que grudam como espinhos na alma. Eles voltam no silêncio, ressurgem nos sonhos, insistem em ferir. Jesus também enfrentou esse tipo de batalha mental. Um exemplo marcante está no Getsêmani, quando ele orou repetidamente a mesma coisa. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mateus 26. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele precisou orar 3 vezes com as mesmas palavras até que a paz do céu invadisse seu interior. Isso nos ensina algo poderoso. Persistência na oração é uma estratégia divina contra pensamentos persistentes. Jesus não ignorou o que sentia,
não reprimiu a dor, ele enfrentou tudo com honestidade emocional. E ao mesmo tempo, submeteu seus sentimentos à vontade do Pai. Esse equilíbrio entre vulnerabilidade e submissão é o segredo para vencer os pensamentos que insistem em voltar. Às vezes, tentamos esconder de Deus o que já está nos consumindo por dentro. Oramos sobre tudo, menos sobre aquilo que realmente dói. Mas a cura começa quando colocamos nome na dor e levamos ela para a cruz, sem filtros. A oração de Jesus não foi bonita, foi intensa. Suor como gotas de sangue, gemidos profundos e lágrimas sinceras. Isso também é oração. Isso também é fé. Uma prática transformadora. Escolha um pensamento negativo que não te larga. Separe um momento só para isso. Vá a um lugar quieto. Ore sobre esse pensamento 3 vezes, como Jesus fez. Não mude de assunto. Fique ali, insistindo, derramando, lutando em espírito. Depois, encerre com a frase: seja feita a tua vontade. Você perceberá que, aos poucos, aquele pensamento perde força, porque o que era tormento se tornou entrega. Jesus mostrou que submissão não é fraqueza, é força espiritual. Ao dizer sim à vontade do Pai, ele venceu a angústia, calou os pensamentos opressores e caminhou com paz rumo ao propósito. E você pode fazer o mesmo. Às vezes, a mente só se acalma quando o coração decide confiar, mesmo sem entender tudo. Fé não é ausência de pensamentos ruins, é insistência em permanecer diante de Deus até que eles se rendam. A mente humana pode ser comparada a um templo, e o modelo do Templo de Salomão, com suas 3 áreas distintas, o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos, revela uma arquitetura espiritual que nos ajuda a entender como proteger e santificar nossos pensamentos. Essa estrutura não foi apenas arquitetônica, ela é uma metáfora divina para o funcionamento da nossa vida interior, incluindo nossa mente. O átrio representa o exterior, a entrada. É por onde tudo chega: imagens, palavras, informações. Aqui está o primeiro filtro. O que você tem permitido entrar pela visão e pela audição? Notícias, redes sociais, conversas tóxicas, tudo isso forma a base dos seus pensamentos. Por isso, o primeiro passo para blindar a mente é estabelecer limites espirituais no átrio. Nem tudo o que é acessível merece sua atenção. Já o lugar santo representa o espaço da consciência, onde decisões, pensamentos e emoções se organizam. Aqui ficam os utensílios de adoração, como a mesa dos pães e o candelabro. Isso simboliza o que você alimenta e o que você ilumina na sua mente. Se você se alimenta da palavra de Deus e mantém a chama do Espírito Santo acesa, seus pensamentos são renovados com direção e clareza. O Santo dos Santos, por fim, é o lugar mais íntimo, o Espírito. Lá habitava a presença de Deus sobre a Arca da Aliança. Quando sua mente está alinhada com esse lugar secreto, ela se submete à vontade do Senhor. Não há espaço para o caos onde a glória habita. E esse é o objetivo final da batalha espiritual. Não apenas silenciar os pensamentos ruins, mas consagrar toda a estrutura mental como templo vivo do Espírito Santo. Aqui está uma prática profunda. Ao acordar, visualize mentalmente essas 3 áreas. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a proteger o átrio, limitar o que você absorve, iluminar o lugar santo, organizar pensamentos e emoções e habitar no Santo dos Santos, governar sua mente a partir do Espírito. Esse exercício diário transforma a mente em território sagrado. Jesus disse que nós somos o templo de Deus, e como qualquer templo, é preciso santificar, manter e proteger. Sua mente não é um depósito de lixo, ela é lugar de glória. E quanto mais você compreende essa verdade, mais percebe que pensar com Deus é o início de uma vida verdadeiramente transformada. Os mártires não enfrentaram apenas torturas físicas, eles enfrentaram tormentos mentais impensáveis.
Imagine a pressão de saber que você pode ser morto a qualquer instante, simplesmente por manter sua fé. E ainda assim, muitos deles não negaram Jesus. Como? Qual o segredo para manter uma mente firme quando tudo à volta clama por desistência? A resposta está em 3 pilares: visão celestial, perdão libertador e memória da recompensa eterna. Primeiro, visão celestial. Estevão, o primeiro mártir cristão, enquanto era apedrejado, teve os céus abertos diante de si. Ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Isso significa que, mesmo em meio ao caos, sua mente estava conectada à eternidade. Esse é um padrão recorrente entre os mártires. Eles não se concentravam na dor presente, mas na glória futura. Eles alimentavam a mente com a promessa do que viria. Segundo, o perdão. Isso pode parecer surpreendente, mas é libertador. Estevão orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Isso o livrou de qualquer raiz de amargura, que é um dos piores venenos mentais. O perdão solta as correntes da alma. Ele fecha a porta da mente para o rancor e abre espaço para a paz. Quanto mais você perdoa, mais leve sua mente se torna. Por fim, a memória da recompensa. Os mártires sabiam que havia uma coroa de glória preparada para os que perseveram. Eles mantinham essa imagem em mente. Isso não é escapismo, é fé aplicada. Pensar nas promessas eternas é um antídoto contra o desespero. Quando os pensamentos negativos tentam dominar, lembre-se, há uma herança reservada para você nos céus, e nenhum sofrimento terreno é maior do que a recompensa que te aguarda. Prática. Quando estiver sobrecarregado, leia Hebreus 11. Medite nas histórias de fé, nos que suportaram tudo com os olhos no invisível. Depois declare: minha mente está firmada nas promessas de Deus, e nada vai me desviar. Isso não é apenas poesia, é guerra espiritual. A mente dos mártires era blindada, não por força humana, mas por uma fé que via além. Eles nos provam que é possível resistir, manter-se firme, manter a paz, mesmo quando o mundo desaba. E se eles conseguiram, você também pode. Porque a mesma graça que sustentou os mártires está disponível para você, agora mesmo. Renovar a mente não é um ponto final, é o início de uma nova caminhada. Depois de silenciar pensamentos negativos, orar com autoridade e reprogramar sua consciência com a palavra, chega a hora de selar essa transformação. O Espírito Santo não deseja apenas visitar sua mente, ele quer habitar nela. E para que isso aconteça, precisamos estabelecer 3 compromissos que consolidam a vitória espiritual: profetizar, lembrar e permanecer. Primeiro, profetize. A declaração profética não é superstição, é aliança verbal com os céus. Quando você afirma com fé: eu tenho a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, está ativando o poder da verdade em sua atmosfera espiritual. Fale em voz alta. Diga para si mesmo, para os seus pensamentos, para o mundo invisível. Palavras moldam atmosferas, inclusive as internas. Segundo, lembre-se, crie marcos visíveis do que Deus está fazendo na sua mente. Um versículo colado no espelho, uma anotação no celular, uma música que te conecta com a presença de Deus. Esses lembretes diários são âncoras em dias difíceis. Quando os pensamentos antigos tentarem voltar, esses marcos vão te lembrar de que você não é mais quem costumava ser. Terceiro, permaneça. Não se trata de um momento emocional, mas de uma decisão contínua. Rejeitar pensamentos destrutivos e alimentar a mente com o que edifica exige vigilância. Jesus nos ensina: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso vale para ações e pensamentos. Quanto mais você permanecer na palavra, mais a palavra permanece em você. Prática recomendada: escreva sua própria oração de consagração mental. Algo como: Senhor, hoje eu dedico minha mente ao teu domínio. Reina nos meus pensamentos. Santifica meu interior. Que todo pensamento se submeta à tua verdade.
Leia essa oração todos os dias por 21 dias, o tempo suficiente para estabelecer um novo padrão mental com a ajuda do Espírito Santo. Mesmo depois de uma grande libertação, pode ser que pensamentos antigos tentem voltar. Isso não significa fracasso, significa que a mente está em processo de reeducação espiritual. É natural que o inimigo tente lançar dardos inflamados, Efésios 6,16, para testar se a fortaleza realmente está firme. Por isso, é essencial entender como lidar com recaídas mentais sem se culpar e sem retroceder. A primeira atitude é reconhecer o ataque. Pensamentos destrutivos que aparecem repentinamente, geralmente em momentos de fraqueza ou distração, não surgem do nada. Eles são setas direcionadas. Mas quando você os identifica rapidamente, já quebra metade do poder deles. Não aceite como normal o que Deus já chamou de opressão. Identificar é resistir. A segunda ação é resistir com prontidão. Não espere o pensamento se espalhar para combatê-lo. Reaja rápido. Ore, declare versículos, troque o ambiente se necessário. Ouça um louvor que te alinha com a presença de Deus. Acione o modo guerra. Pensamentos negativos alimentados por segundos podem gerar sentimentos de dias. Por isso, corte pela raiz. A terceira atitude é perdoar a si mesmo. Muita gente perde a guerra espiritual não porque caiu, mas porque se afundou na culpa depois da queda. Se você se sentiu fraco, se teve pensamentos ruins, se deixou a mente escapar, levante-se. Deus não te condena, Ele te chama de volta. Recomeçar rápido é uma das maiores armas contra o ciclo de recaídas. E por fim, fortaleça a vigilância. Faça um check-up semanal da sua mente. Reavalie o que está consumindo, com quem está andando, que vozes têm mais influência sobre você. A manutenção mental é o segredo da constância. Com o Espírito Santo ao seu lado, até as recaídas se transformam em testemunhos de superação. Ter a mente de Cristo não é um conceito teológico abstrato, é um estilo de vida. É caminhar por esta terra com a consciência do céu. É pensar como Jesus pensaria, reagir como Ele reagiria, decidir como Ele decidiria. Isso transforma completamente a forma como lidamos com pessoas, problemas, decisões e até nós mesmos. A mente de Cristo nos dá equilíbrio, clareza e uma paz que vai além da lógica humana. No dia a dia, isso significa começar com intencionalidade. Ao acordar, antes mesmo de pegar o celular, declare: Senhor, governa minha mente hoje. Isso reposiciona sua alma logo de manhã. Depois, mantenha a mente hidratada com a palavra. Pode ser um versículo no caminho para o trabalho, um louvor durante o banho ou um devocional na pausa do café. Alimentar-se do céu é uma disciplina que molda os pensamentos com o tempo. Nos relacionamentos, a mente de Cristo se expressa em empatia, domínio próprio e perdão. Quando alguém te irritar, pare e pense: como Jesus responderia a isso? Talvez ele se calaria, talvez ele corrigiria com amor, mas nunca reagiria no impulso da carne. E é essa diferença que vai fazer sua mente se destacar como luz em um mundo mergulhado no caos emocional. Dica prática: estabeleça momentos de alinhamento ao longo do dia. Defina 3 horários em que você para por 30 segundos e ora: Espírito Santo, renova minha mente agora. Pode parecer pequeno, mas essa constância vai se tornar um hábito poderoso. Aos poucos, você perceberá que pensar como Cristo já não é um esforço, é quem você está se tornando. Ter a mente de Cristo é viver como templo ambulante do Espírito. E quando essa mentalidade se torna natural, sua vida se torna sobrenatural. A mente é um campo fértil. Tudo o que você planta nela cresce, seja medo ou fé, dúvida ou confiança, escuridão ou luz. Por isso, após entender as lições de Jesus, de Paulo, de Davi, de Josué e dos mártires, o passo final é selar essa renovação mental. Não se trata de um evento único, mas de um compromisso diário com a palavra de Deus, com a oração e com a presença do Espírito Santo.
A vitória sobre os pensamentos negativos não vem apenas por resistir ao mal, mas por preencher o coração com o bem. 3 ações podem consolidar essa vitória. A primeira é a declaração profética. Palavras têm poder, e quando você declara em voz alta a verdade de Deus, está construindo muros invisíveis de proteção ao redor da mente. Diga todos os dias: minha mente pertence ao Senhor e nenhum pensamento que não venha de Deus terá poder sobre mim. Essa prática repetida com fé cria uma atmosfera espiritual de autoridade. A segunda ação é o marco memorial. Assim como Davi lembrava de seus livramentos e Josué erguia pedras como testemunho, você pode ter algo que simbolize sua decisão de viver com a mente renovada. Pode ser um caderno com suas vitórias, uma Bíblia marcada com versículos que já te ajudaram, ou até um objeto que represente sua libertação. Isso ajuda a mente a não esquecer que Deus já te deu vitória sobre áreas que pareciam impossíveis. A terceira ação é o compromisso comunitário. Não lute sozinho. Compartilhe suas experiências com pessoas de fé. Participe de grupos de oração. Esteja rodeado de quem te impulsiona para o alto. Pensamentos negativos perdem força quando são expostos à luz da comunhão. A palavra diz que onde 2 ou mais estão reunidos, ali o Espírito Santo age. Sua mente se fortalece no ambiente certo. Por fim, lembre-se, renovar a mente é um processo. Haverá dias difíceis, mas cada dia de prática te torna mais forte, mais livre e mais cheio da paz que só Jesus pode dar. Se você quer ver essa transformação continuar, não apenas ouça esta mensagem, viva cada princípio. O Espírito Santo está pronto para habitar na sua mente como um templo sagrado. Basta você abrir a porta e dizer: Senhor, reina nos meus pensamentos.